Eu fui a autora de Fazenda Jones. Ela ficou conhecida online em 2009, 2010. E agora eu tô escrevendo The Velvets, que é... As duas são ficção adolescente, mas Fazenda Jones é mais romance e The Velvets é mais drama. Jack! Eu gosto de escrever ficção adolescente porque é mais fácil de eu me identificar com os personagens e me identificar com o que eles sentem. Então, pra mim, é mais fácil escrever histórias adolescentes. Eu sei que é a minha zona de conforto e que escritores precisam sair de suas zonas de conforto, mas por enquanto eu estou na minha zona de conforto. The Velvets fala sobre a história de uma amizade colorida interrompida por um escândalo muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Entre os dois amigos, um escândalo sexual. E a história, então, trata sobre a relação dos dois em frente a esse escândalo, como os dois lidam com isso, enquanto eles lidam também com a fama, ou o início da fama, porque ambos fazem parte de duas bandas rivais. E então, além do escândalo sexual, eles têm que lidar com a questão da fama e fazer parte de duas bandas que começam a ficar conhecidas mundialmente. E a protagonista, ela luta pela igualdade de gênero. Então é interessante porque a gente se identifica muito com ela, com o que ela enfrenta todos os dias. Enquanto o David, que é o protagonista, ele luta contra as drogas, então os dois eles têm lutas diferentes. Eu vou ser zoado por isso, tenho certeza. Minha constituição... Psicose é a mais famosa, lobotomia, que é a continuação de psicose, daí tem civilidade, que era escrita ainda nessa época do Orkut, com 16, 17 anos, mas eu resolvi postar depois de um tempo. E Apocalíptica, que na verdade tem atos, e Dark Knight do Minha Constituição... Dark Knight 2, que são 2 contos. E agora com o Up tem Desvio de Conduta e a Oitava Arte, que é com a Lana, não é sozinha. Minhas histórias: Psicose, Lobotomia, um psicopata que não é um psicopata de verdade que fica com uma doutora. Ética profissional, 0, né? E Civilidade é um drama mexicano Paula Brat style. Eu vou cortar a sua língua e arrancar os seus olhos. Acha isso o suficiente? Apocalíptica é um pós-apocalíptico. Minha constituição... Pós-apocalipse com zumbis e anjos e demônios e o caralho é 4. Dark Knight 2 são... Psicopata, é um psicopata de verdade que mata pessoas. Desvio de Conduta é um mistério. Ainda é um mistério, eu não posso falar exatamente o que os personagens fazem, mas tem muitas coisas. No meio da história dá uma puta de uma reviravolta, daí vira de um romance meio erótico, vira um negócio todo misterioso. E a Oitava Arte tem serial killers e agentes do FBI, falsificadores de arte, gostosões e safadões e essas coisas. Eu escrevi três histórias principais, que é a Boss, Rebel Rebel e Electra Heart. Cheguei a escrever outras short fics, assim, pequenininhas, que eram sobre coisas diferentes, tipo, uma foi sobre McFly. Eu gosto muito da Anne Rice, eu sou completamente apaixonada pelo Lestat. Então eu cheguei a escrever umas 3 histórias com o Lestat, que ele é maravilhoso, e sei lá, mais algumas coisas assim, meio pequenininhas, cuspidas. Boss é a história de uma mocinha que ela trabalha numa firma, numa revista em Londres. E os 2 chefes dela são 2 lindos maravilhosos, porque a gente pode sonhar, fanfic é isso. Eu tinha 15 anos quando eu escrevi, por favor, não reclame. Mas assim, eu conto uma trama do triângulo amoroso entre os personagens principais, mais algumas tramas secundárias que eu fui tentando montar, né? Foi a minha primeira história e cheguei a fazer 3 partes, a terceira não deu certo, blá blá blá. Whatever. É uma história legal, tem umas cenas rotas legais. Rebel Rebel é sobre essas 4 garotas, elas formam uma banda chamada The Riot. E a The Riot vai pra um tour com outra banda chamada Pioneer Blood, que é inspirada no The Main, né? Na verdade eu tinha escrito a história com The Main, mas depois mudei pra ficar mais acessível. Conta a história deles no tour e tem várias
tramas pessoais, tipo, cada garota tem uma personalidade diferente, elas têm background diferente. Você tem a principal, a Sigrid, que é uma loucona rebelde que quase todo mundo... Ai meu Deus, meio eu. É a Alice Moore, que é negra, extremamente talentosa, extremamente inteligente e que está numa posição, digamos, estranha, porque ela tá, né, no mundo do business. Eu chego a entrar em algumas certas problemáticas. Não só sobre ela como uma pessoa inteligente ali, tocando baixo, sabe? Mas também como ela, como uma menina negra, que está querendo ser reconhecida. A terceira seria a Nina Johnson, que é a minha personagem linda trans. Eu também falo um pouquinho do que eu aprendi, né? E depois eu vou acabar linkando textos lá. A quarta é a Caroline, e ela é aquela personagem, aquela coringuinha, sabe? Ela é muito elétrica. Então você tem 4 personagens completamente diferentes que vão montar uma banda e vão tentar seguir a vida. Eu vou falar sobre o show business, como é o mundo lá, como eu acho que é o mundo lá, né? E olha que ela sei. A terceira é Electra Heart, que é meu xodózinho, pequenininha. É uma história que eu escrevi com One Direction e que teve uma repercussão gigante e foi muito querida. É uma história sobre a garota que ela tem um blog e ela escreve nesse blog sobre as aventuras sexuais e amorosas dela. Então imagina, mano, uma garota que tá pouco se fudendo do que você pensa. Só que na verdade não, tá? Na verdade ela usa de uma personalidade pra poder se camuflar. Porque ela tem medo de ser ela mesma e de acabar sendo rechaçada por isso. Acho que todas nós sabemos o que isso significa. No caso, é a personagem dela. O nome dela, na verdade, é Roxanne Rosenfeld. A gente vai ter um livro aí dele. Vai ter um livro de Alexa. Eu escrevi história. A Confused Heart foi a primeira que eu escrevi. Inclusive vai virar livro. Que era pra ser esse ano, 2015, mas acabei atrasando e vai sair só ano que vem mesmo, início do ano que vem. Que vai se chamar O Único Para Mim. A segunda história que eu escrevi, de long fic, foi Our Life Together, que eu postei no Wattpad como perigo iminente, que também vai estar no Up. E agora eu tô escrevendo, atualmente, que se chama Torn, que é a versão interativa, que vai entrar também pro Up. Mas ela é conhecida também muito como O Presidente. Essa de agora fala sobre toda uma trama de conspiração da política americana, né? O principal da história, ele é presidente dos Estados Unidos. Ele tá em decadência, ele tá querendo se reeleger, mas a imagem dele tá horrível e ele precisa de alguém pra poder ajudar. E o braço direito dele dá a ideia dele... O braço direito dele dá a ideia dele fazer um casamento arranjado, assim. Tipo, pra poder conseguir, né, mostrar que ele é uma pessoa legal e que ele pode, sim, ser o presidente de novo. Quais histórias escreveu? Quais histórias eu escrevi? Eu escrevi uma história chamada All I Wanted, outra história chamada The Jack. Eu escrevo, mais ou menos escrevo, 2 histórias chamadas, uma chamada Boomers e a outra chamada Valentine. E eu vou lançar uma história no Up, se Deus quiser. Alô, alô, graças a Deus. Alô, alô, graças a Deus. Me chama que eu vou. E eu sou a autora de algumas histórias. Tá falando de McFly, eu sou autora da Little Fate Saga, que começou com Little Steps, que era fixo Judge. Ela começou com Little Steps, que era focada no Judge, que ele descobria que os amigos dele morriam num acidente de carro e a guarda da filha deles, chamada Abigail, de 6 anos, ficava pra ele. Começou uma continuação, que é Little Redemption, que é focada no Doug, e conta a história de como ele se reencontra com a paixão de infância dele e tudo que eles vão passar pra ficar juntos ou não. No fandom Harry Potter, eu escrevi Memórias do Escudeiro, a Pedra Filosofal, que reconta toda a história de Harry Potter do ponto de vista do Rony, e 7 Minutos no Paraíso, que é uma das minhas primeiras fanfics de antes de eu começar a escrever sobre bandas, mas é uma fanfic Draco e Gina, agora ela tá completamente reescrita para se adaptar à realidade do último livro, que o Draco e a Gina precisam lidar com, né, uma Hogwarts completamente controlada por Voldemort. E o Draco, a princípio, né, ele tá do lado confortável, mas ele não se sente tão confortável assim, porque ele tem as crises de consciência dele. E aí tem Emblem Tree, que eu escrevo Sunset Boulevard, que é uma história sobre uma garota, que é amiga de infância desse garoto chamado Wesley Stromberg, que eles resolveram ter uma amizade colorida que começou a dar meio errado a partir do momento que ela começou a perceber que estava gostando dele, e concomitantemente, a garota mais bonita do colégio resolve que, tipo, o Wes tá lindo e que ela quer ficar com ele também, e ele acaba caindo na da menina. Tem Santuário, que ela era uma coisa bem diferente do que eu tô habituada a escrever,
suspense, com um pouquinho de terror, com um pouquinho de sobrenatural, que já também tá finalizada. Algumas shorts, tipo Imagine, que é sobre John Lennon. Foi um sonho que eu tive, que no meu sonho eu contava pro John Lennon, eu encontrava com ele, contava pra ele que ele morria. Fora isso, eu tenho o meu livro, que eu já terminei, e agora eu tô na fase de procurar editoras, chamado Segredos Submersos, que é sobre sereias, que é um tema que é muito querido pra mim. Nela, a gente tem um rapaz que ele tinha um avô que acreditava em sereias e ele sai numa expedição pra tentar comprovar pro mundo que as sereias existem e ele desaparece nessa expedição. Só que o Alex, que é o personagem principal, encontra o diário de bordo do avô dele em que ele diz que ele encontrou sereias. E o Alex passa a vida dele de adulto inteira tentando descobrir se aquele diário relatava um fato científico ou se era a loucura do avô dele. A principal intenção é fazer algumas críticas a como os seres humanos se comportam dentro de sociedade, como a gente às vezes menospreza ou despreza os outros tipos de vida só porque eles não são humanos, e como os animais, principalmente, pagam um preço muito caro por uma coisa que eles não têm culpa, que é ter que dividir o planeta com a gente. E por fim, mas não menos importante, a minha história que vai estrear no Up, chamada Starstruck, que é sobre uma garota que vai participar de um reality show de música no estilo do The Voice. E eu tô super ansiosa, quero muito compartilhar com vocês, porque é uma história que eu espero passar uma mensagem muito interessante sobre autoafirmação e se conhecer, e permitir que o que você pense de você seja mais importante do que os outros pensam de você. Tô super ansiosa, quero muito que vocês leiam e saber o que vocês estão pensando. Eu tenho muitas histórias escritas, mas a maioria são shorts ou especiais. Então eu acho que as mais conhecidas são Stella, 1 e 2. E agora tô finalizando Finders Keepers, Rain chegou ao final agora há pouco. Acho que a minha preferida, que eu mais gostei de escrever, porque eu coloquei muito de mim e os personagens são baseados em pessoas próximas de mim, é Clichê. A Cherie, eu coloquei muito de mim nela e muito de pessoas que eu quero bem. Então eu acho que foi uma das personagens mais diferentes que eu escrevi. Todos os personagens de Clichê são muito especiais pra mim e eu não consigo muito me desprender. Eu fico pensando, o que será que a Cherie faria, tipo, nessa situação? Ou, isso aqui é muito Cherie. E eu fico com a minha cabeça viajando. Virou minha cabeça e o coração. Eu escrevi 3 fanfics online e uma short fiction. Eu escrevi Will Be a Dream, que foi a minha primeira fanfic, que é sobre melhores amigos, blá blá blá, que se apaixonam. Ópera, que é sobre o mistério de um assassinato, etc. Álvaro Púrpura, que é sobre uma série de assassinatos numa cidade pequena no interior do Brasil. E O Imperfeito Coração de Lata, que é a minha short fiction, que é sobre um robô que se apaixona por uma humana. Na época do Autotime Fix, eu tinha mais de 40 histórias publicadas. E é sério. A maioria tá offline, porque eu só tinha aulas no Autotime Fix mesmo. Mas as minhas mais conhecidas seria Pecave, Pandemônio, Our Saving Grace, Neverland, Aceleratus, que tá só no e-book. Eu espero que muita gente compre e leia. Agora a mais recente é Marcy. É um projeto um pouquinho mais maduro, que eu gostaria muito que vocês lessem e comentassem. Bom, as minhas histórias. Eu tenho mais histórias do que eu consigo contar. Eu sempre esqueço alguma quando eu falo, mas basicamente eu escrevi 10 aulas de sedução, Fuck Buddies, Bordel, Amor e Sexo, em parceria com a Letícia Black, a série Aquela, então tem aquela do chefe, aquela do médico, aquela, enfim, um monte. Get Lucky, Partition, Fireside, The Westbridge Mission, e eu devo estar esquecendo alguma, mas são essas. Meu personagem favorito de todas elas é o Theo, que é o principal masculino de 10 aulas de sedução. Primeiro porque eu me identifico muito com ele, tipo, eu sinto que eu sou ele, só que mulher e real, não que ele não seja real. E eu acho que se eu tivesse que namorar alguém dos meus personagens, eu escolheria o Marcos, de Fuck Buddies. Ele também é o principal, porque ele é muito engraçado, e eu gosto de cara engraçado. Por que eu tô tirando óculos? Eu tenho muita história. Eu não posso falar sobre todas elas aqui porque vai tomar um tempo gigantesco da nossa vida. Eu vou falar sobre As Escuras e Patisserie, que são as duas histórias que eu tô me dedicando bastante
atualmente. As Escuras fala sobre a Ellie, uma garota que decidiu sair da cidade dela em Maine, o menor estado dos Estados Unidos, porque ela não queria seguir a linha que as mulheres costumam seguir lá. E ela não, ela quer ser independente, ela quer ter a vida dela, quer descobrir um novo mundo. Por causa disso, ela vai pra Nova York com as duas melhores amigas delas, que tem essa mesma linha de raciocínio. E a Ellie se torna uma designer de joias, trabalhando na maior empresa de joias do mundo. Tudo começa quando ela e as amigas dela vão no Encontro às Escuras, e a Ellie encontra esse cara que é, tipo, maravilhoso, maravilhoso. Só que durante o encontro ele se mostra um cara arrogante, prepotente, estúpido, e como método de defesa ela acaba agindo da mesma maneira que ele, então eles não se bicam. Na semana seguinte, a presidente da empresa dela anuncia que vai se aposentar e que o filho dela é quem vai herdar a empresa. Quem é o filho dela? O Enzo. E a partir daí é só diversão. Patisserie é uma nova história que eu tô lançando na estreia do Universo Paralelo, mas ele fala sobre a Chloe, que ela sofreu muito durante a juventude dela por conta do amor. Ela foi muito rejeitada e aí ela se via descontando nos doces toda a revolta dela. Foi quando ela percebeu que isso poderia ser um meio de ganhar dinheiro. Por isso que ela se dedica a patisserie. Ela acaba decidindo contratar um outro chefe para cuidar dessa área de salgados, e aí que entra o Bruno. Ela acaba criando essa relação com o Bruno, que ele é um companheiro legal, porque eles se entendem, mas quando fala sobre amor, parece que não existe mais nada de comum entre os dois. Não tenho um personagem favorito. Eu acho que toda história tem um personagem que eu gosto muito de escrever, que geralmente são aqueles personagens que traz a comédia da coisa. A Lana, em As Escuras, é a minha personagem favorita da história, porque eu queria muito ser igual a ela. Ela não tem papas na língua. Ela faz o que ela quer, ela fala o que ela quer, e eu gosto muito disso. Gente, eu sou o Caio da Escrotos. E eu sou o Tchutchots. Escrotos. Sou escritora de uma caralhada de histórias que estão aí online, disponíveis para todos os lindos e lindas que as quiserem ler. E quem não é bonito também pode ler. Quem não é bonito pode ler também, porque eu também não sou bonito pra escrever. O que é, demônio? As minhas histórias são Gossip Boys 2, que conta a história de um casal ioiô que vai e volta. Essa é a história da porra da história. Noyei, Nuts, Hacker, Judas, Bola Rege, Summer Love, What's Her Name, Ronan, Reunion. Fim. Eu também escrevo a minha próxima história, que vai estrear no Universo Paralelo, que se chama Os 12 Signos de Valentina. Eu vou contar um pouco agora dessa história. Eu poderia contar de todas as minhas histórias, mas elas se fodam, elas estão finalizadas, vocês podem entrar lá e ler, fica à vontade. Eu vou contar a minha história, que ainda vai entrar no site. E ela conta a história de Isadora. Isadora, coitada de Isadora, namorou por 5 anos e descobriu que foi traída. Isadora é muito mal, muito triste, muito chateada, muito deprimida. Faz o quê? O que a gente faz quando a gente tá deprimida mal? Bebe. Caralho. Foi encher a cara, encheu muito a cara, gorfou no banheiro, e a faxineira foi ajudar ela. E ela perguntou pra faxineira: Dona Faxineira, por que não deu certo o meu relacionamento? E a dona faxineira disse: qual é o seu signo, meu amor? E ela conta o signo dela, que vocês vão descobrir na história, porque eu não vou contar. E ela conta o signo dela, e ela conta o signo do ex-namorado, e a faxineira diz: mas então, meu amor, vocês são dois signos que não combinam. Vocês não combinam. E Isadora fica enlouquecida, porque ela acha que tudo é signo agora. Essa é a história dos 12 signos de Valentina. Não vou contar mais, porque senão eu vou dar muitos spoilers e vocês vão ter que ler, vão ter que acompanhar. Mas eu digo aqui que todos os homens do Zodíaco vão aparecer nessa história. Só tem homem gostoso. Tem Gerald Butler, Escorpião. Adam Lavigne é Peixes. Tem aquele bonitinho dos Jogos Vorazes, é Libra. O resto eu não penso. É tudo bonito. Minha primeira história postada
foi Kiss of Death, e é um romance sobrenatural. Conta a história de um anjo da morte, que tem ali a chance de se tornar humano por um período de 30 dias como teste. E foi muito especial escrever, porque motivos. É tudo a primeira vez, sabe, dele, a primeira vez que ele toca, a primeira vez que ele sente, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, mexeu muito comigo, foi um grande desafio, mas acho que valeu a pena. Acho não, tenho certeza. É a minha história favorita que eu já escrevi até hoje. E eu vou postar a versão revisada no Universo Paralelo. Minha segunda história foi Fuck Me. E eu comecei a escrever porque eu queria uma coisa, sabe, leve, uma história divertida, pra aliviar minha cabeça, porque eu tava na reta final de Code e eu queria distrair. Aí eu comecei a escrever Fuck Me, mas óbvio que eu não consegui deixar as coisas tão leves assim, né? Porque eu sou eu. Mas eu gostei muito do resultado final. É muita coisa que eu não planejava, eu acabei colocando, muitos elementos, mas acho que caiu bem. Conta a história de um verão em que o casal errado, da hora errada, faz tudo pra dar certo. É muito divertido, tem um pouquinho de drama, eles tentam superar o passado deles, superar a história deles. E eu acho que uma história legal, eu espero que vocês gostem. Principalmente do final. Minha terceira história, que vai estrear agora no Universo Paralelo, é Prisão Domiciliar. E eu tô muito animada porque é muito diferente de tudo que eu já escrevi. É um mistureba, tem um pouco de romance, tem um pouco de suspense, um pouco de perigo. Um perigo ótimo, né? Tem um pouco de policial, mistério policial, colegial. Enfim, é uma mistureba danada. Mas eu gostei muito do comecinho do resultado, né? Porque eu tenho pouca coisa escrita ainda. Mas tô louca pra dividir com vocês, espero que vocês gostem. Eu tenho várias shorts. Eu vou falar só das longas, porque senão vai levar muito tempo. E não queremos isso. Eu só vou falar os nomes das minhas shorts. Another Shot of Whiskey, Always Summer, Born to be Wild, que aqui em Minas a gente fala Born to be Wild, Perfect Stranger, que é uma fanfic natalina, With Love From Me to You, que também é uma fanfic natalina, e Promise, que é uma ficção científica misturada com sobrenatural. E tem as minhas longas, que eu vou começar falando sobre Sugar Lips, que é sobre uma moça que ela se chama Roxane. Ela tem uma banda de rock and roll. Eles descobrem que eles foram selecionados para um concurso de bandas e eles resolvem ir perseguir o sonho deles através desse concurso, que é uma grande oportunidade. E a Roxane, ela meio que se sente um pouco atraída por um dos jurados e ela decide que ela quer ele pra ela. Suplício, que é um romance sobrenatural, e no início ela tem uma cena de 1692, na época das bruxas de Salem, que é o Leon, que é um caçador de bruxas. Ele vai matar um cara suspeito de praticar magia, que naquela época era, né, não podia. Ele vai matar esse cara e a mãe dele vai ver, e a mãe dele realmente é uma bruxa. Então ela vai amaldiçoar ele com a imortalidade. A maldição dele é morrer, todas as vezes ele vai morrer e sentir as dores da morte. Só que ele vai voltar à vida para poder morrer de novo e sentir as dores da morte de novo. E o ciclo nunca acaba porque ele virou realmente um imortal. E essa maldição ela só pode ser quebrada por alguma descendente dessa bruxa que lançou a maldição. Mais de 300 anos depois, ele vai conseguir finalmente encontrar uma descendente, que é justamente a personagem principal, a Violet. E ela não sabe que ela é bruxa. Ele vai pedir ajuda dela e ela vai ajudar ele, ou não. E a minha fanfic mais famosa, que é Coma, é sobre duas pessoas em coma. A Cassie, que é a personagem principal, ela tá em coma há 3 anos. Só que o espírito dela, a alma dela tá viva e vagando pelo hospital onde ela tá internada. E aí o principal, que é o Harry, ele vai sofrer um acidente de carro e vai entrar em coma também. E vai ser internado no mesmo lugar que ela. Os dois vão ficar meio que isolados do mundo, porque ninguém consegue ver eles. Então só os dois conseguem interagir um com o outro. Então eles vão ficar amiguinhos e, bom, é isso.